Boa noite. No Jornal da Câmara desta terça-feira, vamos rever como foi o primeiro grande expediente do vereador Rafael Colucci em 2022. O senhor Adalberto Fávero recebeu uma placa de honra ao mérito pelas mãos do vereador Rafael Colucci. O ato aconteceu durante o grande expediente do vereador, que quis registrar a importância dos serviços prestados pelo empresário que atua como chaveiro em Passo Fundo há 52 anos. E no segundo bloco, uma obstetra fala sobre a preparação para a gravidez. Mesmo que você tenha 20 anos hoje e vai engravidar daqui a 10 anos, você já tem que pensar. Você já tem que pensar na anticoncepção adequada, você já tem que pensar em nutrição adequada, no estilo de vida. Mesmo que a gravidez vai acontecer daqui a 10 anos, né? Então, assim, às vezes ela não é uma realidade imediata, mas ela vai acontecer em algum momento para a maioria das mulheres. São poucas as mulheres que decidem não engravidar. O Jornal da Câmara inicia reapresentando o primeiro grande expediente do vereador Rafael Colucci em 2022. Ele foi o orador na sessão plenária do dia 16 de março. O senhor Adalberto Fávero recebeu uma placa de honra ao mérito pelas mãos do vereador Rafael Colucci. O ato aconteceu durante o grande expediente do vereador, que quis registrar a importância dos serviços prestados pelo empresário que atua como chaveiro em Passo Fundo há 52 anos. É um comerciante conhecido na cidade e nós temos aqui uma premissa de fazer o reconhecimento daquelas pessoas que trabalham, que ajudam na cidade, na construção do nosso comércio, da geração de emprego, da arrecadação de impostos. E o seu Adalberto há 52 anos já aqui na cidade de Passo Fundo. Então o Poder Legislativo tem essa prerrogativa de fazer esse reconhecimento para aqueles que ajudaram, que ajudam e ainda vão ajudar. Então eu achei importante, porque eu passo ali todo dia, trajeto da minha casa e vejo aquela pessoa ali trabalhando, disposta, não tem hora para ajudar, os caras ligam para prestar o seu serviço e isso cabe a nós aqui também marcar, né, o nosso reconhecimento. Então, hoje fica registrado aqui também os valores, princípios, né, de pai para filho, os ensinamentos de pai para filho. Então, foi nesse sentido hoje que também, acompanhado do seu filho Alberto, né, o alemão, os dois, o alemão das chaves, ficou o nosso reconhecimento da Câmara de Vereadores em cima desse trabalho tão importante. Eu tenho na Praça Tamandaré, eu tinha numa Kombi, agora tenho numa van, uma Kia. E na praça ali faz 42 anos. Eu trabalhava de empregado com o Pernambuco da Chave, o seu Amaro Paes de Azevedo, que era o proprietário. Também era numa Kombi. Lá eu trabalhei 10 anos. Eu tinha comissão daí pelo serviço. Daí saí dali, daí o Simval Bernardon, o vereador, disse: tu quer um espaço, eu te dou lá na Praça Tamandaré. Aí me conseguiu lá, foi em 1979. Tô até empolgado, que nunca ninguém fez nada por mim e coisa. Isso aí até fica emocionante, né? Rafael Colucci usou o espaço na tribuna ainda para destacar os serviços prestados pelo Convidas, associação que atua para a conservação da vida silvestre em Passo Fundo. A iniciativa, no entanto, carece de apoio da comunidade e de poderes públicos para se manter ativa. O Convidas, através, né, do Primaves, que é mantido pelo Convidas, faz um trabalho já de longa data na nossa cidade de reconhecimento em excelência com atendimento à questão dos animais silvestres. O seu Nestor é um grande parceiro nosso da causa, foi o primeiro presidente do Conselho do Bem-Estar Animal, com seus 82 anos, acho que até mais dos 82, o seu Nestor é um exemplo de garra, determinação, de fazer pelos outros, de trabalhar pela coletividade. Então, esse vereador aqui, pela proximidade também, sou parceiro do Convidas, participo de algumas reuniões quando sou convidado, nas prestações de contas anuais, e essa nova forma de colaboração com as pessoas, podendo doar através do Pix, seus valores que
podem, que está dentro do seu bolso, que você pode doar 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 1000, enfim, aquilo que você pode, e também poder doar o que você tem, né, de melhor, que é o seu tempo, podendo divulgar as coisas na internet, as campanhas, a vaquinha, ou também podendo doar o seu tempo voluntário lá na sede, lá no Convidas, lá no Primaves, para poder também ajudar a apadrinhar algum animal, conhecer o trabalho, e todos os vereadores foram convidados para prestigiar, para estar junto lá nessa visita guiada que nós vamos fazer, junto com o Conselho do Bem-Estar Animal e também junto com o prefeito, e agora aberto o convite aos demais vereadores para que possam conhecer de perto esse trabalho aí e ver o resultado grandioso que o Primaves faz aqui para nossa cidade e também para a questão do bem-estar animal, principalmente com os nossos animais silvestres. O parlamentar concluiu o seu expediente falando sobre outros serviços em prol do bem-estar animal que são oferecidos pelo município e que contaram com a sua colaboração na construção dos projetos. A importância do Fundo do Bem-Estar Animal, primeiro explicar para a comunidade que ele foi um fundo criado aqui na Câmara de Vereadores, através de uma proposição minha, indicada ao então prefeito Luciano Azevedo, que atendeu a demanda, encaminhou o projeto para a Câmara, foi aprovado, o fundo começou a existir, né? O fundo nada mais é que uma conta que tem o gerenciamento pelas entidades, que hoje é o Convidas, é o Amigo Bicho e o Compata, das não governamentais, e das outras entidades que fazem parte, é a UPF, a IMED, junto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria de Fazenda. E ali eles são as reuniões, né, como os demais conselhos da cidade, são reunidos para debater, dialogar as demandas e as propostas pela questão do bem-estar animal. E isso surgiu com a ideia de ter uma alternativa aos recursos do município, porque tudo atrelado aos recursos do município, tu vai ficar também na dependência das decisões dele em cima da previsão orçamentária ou da receita que o município tem disponível para questão dos animais. E essa é uma alternativa. Junto com o fundo, nós criamos ali o projeto que era o Tampete, que recolhe as tampinhas do meio ambiente, principalmente nas escolas, em vários pontos de coletas na cidade. Até nós vamos retomar agora, junto com uma parceria com o Passo Fundo Shopping. E aí nós vamos encaminhar também, já é encaminhado para o Fundo do Bem-Estar Animais esses recursos. O fundo, o Troco Solidário, que era uma proposta feita do Conselho com essa parceria desse vereador e também com a Comercial Zafari, através do Stock Center, onde destinava o troco solidário para o Fundo do Bem-Estar Animal. Isso também alimentou o fundo, encaminhou alguns recursos, eu não me lembro se foi 5, 6 mil, para essa finalidade de ajudar os animais através de castração, através de projetos apresentados no conselho pelas entidades e aprovados por eles e deliberados por eles mesmos. A gente lembra que não passa na mão de ninguém, né? Porque todo mundo tem receio hoje de passar recursos na mão de várias pessoas e que a seriedade tem que estar em primeiro lugar, e isso é o que o Conselho faz. O vereador não bota a mão, o secretário não coloca a mão, esses recursos são gerenciados por todas essas pessoas já nominadas e as entidades que vão definir em votação o que vai ser utilizado e para que vai ser utilizado esses recursos arrecadados através de todas essas ações já nominadas aqui. A questão da castração também foi uma das ações que o fundo encaminhou recursos, né? O fundo encaminhou para ajudar no projeto É o Bicho, por recursos arrecadados no ano passado, acho que em torno de 20 mil reais, para que pudesse ser dado sequência no programa É o Bicho. O programa É o Bicho, ele tem acesso para todas as pessoas que têm o CAD único, são inscritos nos programas, né, principalmente na inscrição do CAD único lá nas Sencas, para poder participar. Quem não tem o CAD único ou as protetoras, as entidades, podem fazer o encaminhamento através do cadastro que elas fizeram lá na Secretaria do Meio Ambiente, que é uma série de quesitos para se cadastrar como protetora. Tempo de trabalho, quantos animais tem, enfim, são algumas das coisas mais
genéricas assim que eu posso nominar agora, porque senão todo mundo vai dizer que é protetora e, enfim, tem um ou dois, tem uma classificação que a Secretaria do Meio Ambiente faz para poder ter acesso a isso. E aí também as protetoras podem encaminhar para castração. E lembrando que em 2020 somente as protetoras puderam participar do programa porque estava em pandemia e o ônibus não conseguia ir se deslocar na cidade para fazer aglomeração. Então o sistema mudou através de uma proposição do nosso gabinete, onde passou a atender naquele ano exclusivamente indicações das protetoras que tinham, através da Secretaria do Meio Ambiente, um encaminhamento que dizia dia e hora para levarem na clínica, e aí sim as pessoas seriam atendidas. Então a proteção aqui de Passo Fundo, ela foi muito bem atendida, é atendida, claro que tem muita coisa para melhorar, muita coisa ainda para reforçar essa questão, mas tem muito acesso a esses programas. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em 1 minuto com a ginecologista e obstetra Giovanni Fritzen. Ela vai falar sobre a preparação para a gravidez. Gestantes e pessoas com mais de 60 anos podem se vacinar? Gestantes e pessoas com mais de 60 anos também precisam se proteger contra a febre amarela com segurança. Mas é preciso atenção. Antes de tomarem a vacina, precisam ser avaliados pelo Serviço de Saúde. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. O sonho com a maternidade acompanha muitas mulheres, mas em alguns casos a vida profissional ou outras prioridades acabam se sobressaindo e adiando o desejo. Conforme a ginecologista e obstetra Giovanni Fritzen, não há problemas nisso, desde que haja preparação. Assista um trecho desta conversa que está disponível no YouTube. Quando se trata das meninas que querem engravidar, normalmente elas têm uma preocupação com o preparo para a gestação, né? Porque a maioria já tem as informações que existem implicações que vão modificar o curso da gestação. Então elas já têm alguma noção de que precisam mudar alguma coisa na alimentação, de que precisam fazer suplementação nutricional, e normalmente elas começam por aí, né? Claro que esse é um universo muito vasto. E realmente o pré-natal, ele é um evento importantíssimo na vida da mulher, né? E também gera muita ansiedade, né? Todas as mulheres que já passaram, as que ainda não passaram, que vão passar por isso, elas geralmente ficam muito angustiadas, até com todas as mudanças. E eu sempre falo, na primeira consulta de pré-natal, que o sentimento mais comum que as mulheres têm é um sentimento ambivalente. Ou seja, elas se deparam, se confrontam com uma nova realidade, que é um bebezinho vindo ao mundo. Então elas vão passar por um processo de mudança física, por um processo de mudança psíquica, né? Ou seja, a relação dela com o esposo vai mudar, a relação familiar dela vai mudar, a relação social dela vai mudar. Então é como uma moça me falou hoje: nossa, doutora, é tanta coisa que vai mudar na minha vida agora, porque ela estava planejando a gravidez para o próximo ano e ela acabou acontecendo esse ano. E ela se deparou, então, com essa surpresa boa, né? E, ao mesmo tempo, o medo dessa mudança, né? Mas isso, com certeza, acontece com todas as mulheres. Eu também me deparei com isso. Claro que depende muito do grau de compreensão de cada uma, né? E, normalmente, quando a gente é mais jovem, eu lembro da minha primeira gestação, que eu tinha 21 anos, eu era totalmente ingênua, né? Ou seja, era poliana, né? Era tudo maravilhoso, era tudo lindo. Ou seja, até tinha alguns anseios, algumas dúvidas,
mas muito menos do que eu teria se eu tivesse engravidado, por exemplo, aos 30, né? Aos 35, aos 40, né? Então as dúvidas vão mudando. Então uma mulher de 20, normalmente ela não está muito preocupada com determinadas coisas, mas quando ela chega aos 30, ela já tem outras preocupações. Quando ela chega aos 40, então vem a questão da fertilidade, do bem-estar do bebê, né? Se esse bebê vai ser saudável ou não. As questões como malformação, como autismo, como é que essa gravidez vai evoluir, né? Então elas trazem à tona todas essas questões, né? E a gente, claro que dependendo da demanda, da necessidade de cada mulher, a gente vai conversando e vai direcionando então o pré-natal. Mas o que eu sempre falo, é muito importante, sempre que possível, fazer a preparação, né? Se possível, você deve procurar o obstetra antes de engravidar, né? O ideal seria, mesmo que você tenha 20 anos hoje e vai engravidar daqui 10 anos, você já tem que pensar. Você já tem que pensar na anticoncepção adequada, você já tem que pensar em nutrição adequada, em estilo de vida. Mesmo que a gravidez vai acontecer daqui 10 anos, né? Então, assim, às vezes ela não é uma realidade imediata, mas ela vai acontecer em algum momento para a maioria das mulheres. São poucas as mulheres que decidem não engravidar. Então, assim, quais são as peculiaridades de uma gestante em cada fase, né? Realmente existe um risco maior para as mulheres que engravidam após os 40, porque é o que a gente muito ouve, né? Sim. Então, já tenho 40 anos, não engravidei, estou tentando, e agora? Com certeza existem peculiaridades, né? Então, por exemplo, quando você tem 20 anos, você está, do ponto de vista biológico, você está no auge. Ou seja, as tuas reservas, os teus hormônios, por exemplo, dos 20 aos 30, os nossos hormônios estão normalmente em equilíbrio perfeito. Eles começam a sofrer um pequeno declínio a partir dos 30 e um declínio maior a partir dos 40. E a gente sabe que os hormônios são muito importantes na sinalização da ovulação. Então, a partir de uma determinada idade, é comum que as mulheres eventualmente passem a apresentar disfunções ovulatórias, principalmente após os 35 anos. Não que isso não possa acontecer em mulheres mais jovens, mas aí nós já vemos o primeiro fator. Depois a parte nutricional, ou seja, aos 20 a tua reserva nutricional está ótima, né? Você sabe que com o envelhecimento, infelizmente, ocorre um dano oxidativo, que a gente chama, a máquina vai funcionando, isso vai gerando radicais livres e um processo de envelhecimento que é inexorável, acontece com todas as pessoas. Está no nosso mapa genético, ou seja, isso não é uma escolha. Nós não escolhemos envelhecer. O que nós podemos fazer é escolher como envelhecer. Então, é claro que eu posso chegar aos 40, assim como acontece com mulheres, às vezes, no caso da Cláudia Raia, com 55, ou seja, uma pessoa que sempre praticou atividade física, que teve boa alimentação, que teve sono reparador, né, que fez suplementação nutricional. É claro que ela chega aos 40 ou aos 50 noutras condições daquela mulher que vive estressada, que se alimenta de forma inadequada, que dorme tarde, que nunca fez suplementação nutricional, que ingere um monte de alimentos inflamatórios com baixo valor nutricional. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a distinção é do estilo de vida dessa mulher. Então, uma mulher que chega aos 40 com bons hábitos, com estilo de vida saudável, provavelmente, se ela não tem nenhuma doença, é possível que ela tenha uma gestação saudável e de um bebê saudável. Ou seja, isso reduz drasticamente os riscos. Então, as mulheres muitas vezes me perguntam isso. Eu sempre digo, ó, depende da mulher, né? Tem mulheres que eu vou dizer, olha, você está apta a engravidar e vai dar tudo certo. Porque eu sei como foi o estilo de vida dela, como é que ela viveu até os 40 anos. Eu conheço a parte, por exemplo, a gente faz avaliação nutricional, faz avaliação metabólica, faz avaliação hormonal, e eu consigo ter essa compreensão. E muitas vezes eu faço pequenos ajustes e isso realmente vai ter um impacto extremamente positivo na gestação. Agora, tem mulheres que realmente elas têm um histórico péssimo, têm várias doenças, né? Porque foram angariando doenças pela vida, né? Então, disfunções hormonais, alterações metabólicas, que é uma coisa que a gente encontra muito, né? No meu consultório até um pouco menos, porque normalmente quem me procura são pessoas que já têm uma propensão maior a cuidar da saúde em função do conhecimento que a gente passa, né? Mas eu sei que tem muitas mulheres que, infelizmente, elas têm síndrome metabólica, ou seja, elas têm um fígado sobrecarregado, elas têm um metabolismo sobrecarregado, têm glicose alterada, né? Ou seja, tem uma série de fatores que impactam a gravidez.
E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!